Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, minhas honrosas e valiosas ouvintes. Venho neste dia precioso, 25 de outubro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9 horas e 54 minutos, compartilhar convosco mais uma narrativa da santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e versos 1 ao 3 somente. Gostaria também, nessa preciosa oportunidade, neste dia, sexta-feira, 25 de outubro de 2024, agradecer os 56 inscritos. Até a presente hora, 9 horas agora e 55 minutos, estamos com 56 inscritos no canal Vinde as Águas. Glórias a Deus. Estou muito feliz, estou muito agraciada. Eu agradeço ao Senhor Deus que tem acrescentado cada dia esse preciosa inscrição. Eu glorifico ao Senhor Deus, recebo essa bênção, essas inscrições preciosas no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos recompense duplicadamente. Muito obrigada. Passo a leitura então, profeta Jeremias, capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Por esse capítulo 33 do profeta Jeremias, Deus revela para o profeta, exorta ele, não é, que ele deve clamar ao Senhor Deus. E assegura ele que o Senhor Deus faz tudo. Ele faz tudo para que se cumpra o firme propósito dele. Dentro do esboço histórico do povo de Deus e do contexto todo do livro do profeta Jeremias, mesmo um profeta que depois, por ele ver as lamentações de Jeremias, o profeta andava muito angustiado. E ele foi escolhido por Deus para profetizar para o povo de Deus, Israel. E ele era muito hostilizado e perseguido, sofria muitas ameaças. E Jeremias, ele lamentava muito pelos pecados do povo do Senhor Deus. E ele entregou uma revelação, uma profecia, muitas profecias, mas ele disse que o povo de Israel seria entregue, o povo de Deus seria entregue ao rei Nabucodonosor, que o povo ficaria cativo sob o jugo deste rei, não é? E por consequência disso, Jeremias era muito perseguido, não é? E sofreu muitas ameaças, né? E foi posto no cárcere. Mas acentuou muito mais quando ele profetizou sobre a vinda do rei Nabucodonosor, que iria levar o povo do Senhor cativo. Que Deus, isso da soberania dele, que ele faz todas as coisas, iria acontecer. Porém, o Senhor iria restaurar Israel, né? E o Senhor enviou profecias de restauração, que iria trazer o povo dele do cativeiro. Deus prediz pela boca do profeta que
que o cativeiro, confirmou o cativeiro. Jeremias intercedia pelo povo, estava como intercessor. Ele se lamentava muito pelo povo, pelos erros do povo de Deus, e não queria aceitar o castigo, a rebeldia do povo de Deus, né? Um povo que era muito rebelde, assim, e que só sofreu todo esse castigo por conta da rebelião deles, em consultar outros deuses, invocar outros deuses, e não clamar o Senhor Deus, o Senhor de toda a carne que fez tudo. E o Senhor prometeu que iria restaurar, que após o castigo, o Senhor Deus, que é misericordioso, complacente e benigno, o castigo era para corrigir o povo dele e para tratar com o povo. Mas dentro do amor do Senhor para com o povo dele, da misericórdia dele, ele iria restaurar, ele iria trazer eles novamente. E ele prometeu essa restauração. Nesse capítulo 33, ele estava assegurando que de fato iria restaurar o povo dele. Mas nós vamos nos ater apenas até o versículo 3, quanto ao clamor que devido que o profeta deveria fazer ao Senhor Deus, para que obtivesse resposta para toda aquela angústia, não é? Angústias que provém aos intercessores, aos profetas, aos homens de Deus, aos obreiros, mulheres de Deus, todo aquele que ora e busca ao Senhor, que serve a Deus piamente, coração piedoso, os que buscam o Senhor em oração, que clamam ao Senhor dia e noite e pede justiça, e pede para que todas as pessoas sejam libertas dos seus cativeiros. E no versículo 1, Deus fala aqui: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Glória a Deus quando a palavra vem aos homens de Deus, à igreja do Senhor Jesus, aos profetas, aos missionários, às mulheres de Deus. A palavra vem do Senhor, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, a palavra veio ao profeta Jeremias, enquanto ele estava ainda encarcerado. Ele foi preso, ficou numa masmorra, num cárcere terrível. Estava ainda encarcerado no pátio da guarda. Quantos cárceres? O profeta estava encarcerado. Estava preso. Recebeu a palavra do Senhor. Como muitos estão no cárcere e o Senhor fala ali com ele no cárcere. Apóstolo Paulo, muitos encarcerados. E a própria palavra, Senhor Jesus, o eu sou, o verbo que se fez carne, esteve encarcerado, esteve preso antes de ser morto. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, profeta do Senhor. Segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. Seu nome é Senhor, Senhor de tudo. Olha, quem fez isso com o profeta? O Senhor Deus, dentro da vontade soberana do Senhor Deus, deixou que aqueles homens, próprio povo de Jeremias, do profeta, encarcerasse ele, prendesse ele, né? Intimidando ele para, quem sabe, ele não fosse mais profetizar contra, porque só queriam ouvir as coisas boas, que é sempre assim, né? Jeremias sofria com descrédito do povo de Deus. O lamento dele contínuo era esse. O povo não dava crédito à palavra do Senhor Deus, não dava crédito às revelações do Senhor Deus. E isso daí, como já diz a palavra do Senhor, o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas contudo Jeremias era fiel. O que Deus falava, ele profetizava.
conforme o que Deus mandava, conforme era a palavra que ele recebia. E assim tem que ser. Muitos aqui hoje, nos tempos modernos, querem receber só aquela revelação, aquela profecia que o Senhor vai dar tudo. Não é só aquela profecia boa, só aquela revelação. Ninguém quer receber uma revelação. Põe em ordem a sua casa, arruma o teu altar, reconsidera a volta para o Senhor Deus. Deus não vai te vir nenhum mal, não vai vir nenhum castigo para você. Não é que você pode continuar nesse caminho pecaminoso, que não vai vir nada, que está tudo bem, que Deus é bom, Deus é amor, não vai acontecer nada, mas o Senhor Deus é justo e Ele ama o pecador, não o pecado que ele está praticando. Bem como o Senhor Deus não tem prazer na morte do pecador, muito menos do justo, daquele que segue os caminhos dele e que tem se distraído com os pecados rotineiros. O Senhor não quer que essa alma pereça. O Senhor não tem prazer na morte. Antes Ele quer que o homem se converta aos seus maus caminhos, se arrependa. E Ele tinha esse amor com o povo dele. E com a igreja do Senhor Jesus o Senhor tem. O amor de Deus não para, continua. Por isso que Ele envia os profetas, envia a palavra dele, para que a pessoa reconsidere e volte, não é? E busque o Senhor Deus. E quando vem uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, o Senhor Deus está falando, o Deus vivo, que Ele mata. Ele quer que o homem se converta. Ele envia a espada dele, o castigo, para que o homem se converta. É o Senhor que faz isso. Ele diz que forma isso para estabelecer, para firmar os passos do homem no caminho que o Senhor separou ele. É o propósito do Senhor, a salvação da alma. Então o Senhor faz isso, forma isso, permite aquele desígnio. Todos os desígnios o Senhor conforme a vontade dele. Como diz a palavra, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. Seu nome é Senhor. Senhor, como fala no capítulo 32, do mesmo profeta Jeremias, no 27, o Senhor, Deus falando com o profeta Jeremias. O Senhor disse ao profeta: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Nada é difícil para o Senhor Deus. O Senhor faz tudo. Ele estabelece, Ele forma isso, estabeleceu isso, propósito do Senhor. E permitiu que o profeta do Senhor estivesse encarcerado até o tempo determinado por ele. E foi assim no Jeremias, quando a cidade o rei tomou a cidade, Jeremias foi guardado no cárcere e foi liberto. E ficou sob os cuidados do próprio rei que invadiu Israel. Nabucodonosor usou de misericórdia com Jeremias, sendo que o povo ameaçou e aprisionou ele. Nesse cárcere físico, não somente o cárcere físico, mas Jeremias ele estava encarcerado espiritualmente, né, na alma dele. A alma dele estava atribulada, muito atribulada nesse cárcere. Né? Ele estava assim aprisionado, encarcerado, né, embriagado por tanta angústia, tanta tribulação, tanto que ele lamentava pelos pecados do povo de Deus. Ele falando a palavra e o povo assim nessa rebeldia, não dando crédito à vontade à palavra do Senhor, se rebelando. Isso daí deixava Jeremias embriagado. Ele estava num cárcere espiritual muito grande, aprisionado por tanto lamento, por tanta angústia. Ele estava padecendo espiritualmente, a alma dele sofria pelos pecados do povo de Deus, porque ele era intercedor. Ele estava como profeta levando a palavra, intercedia em oração
o profeta lamentava, chorava por povo de Israel. Ele intercedia muito, então ele estava aflito, a alma muito aflita, combalida diante da situação. O cárcere físico era constante, era uma real, mas o cárcere espiritual, de tanta angústia, de tanto abatimento da alma, essa embriaguez, ele estava embriagado pelo lamento, né? Pela angústia da alma, isso sufocava ele. E o Senhor Deus, que conhece o coração, disse para ele, veio ao profeta e disse, clama a mim e responder-te-ei, no versículo 3, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glórias a Deus. O consolo para o profeta era continuar clamando. Clame a mim, que Deus iria responder ele. Clama a mim e responder-te-ei. E Deus iria anunciar para ele as coisas grandes e firmes que ele não sabia ainda, que não tinha sido revelado para ele ainda. Não é? Depois, durante os outros versículos desse mesmo capítulo de Jeremias, todo o contexto aqui, dentro desses primeiros versículos, o contexto de todo o capítulo 33, que vai até o versículo 26, vocês podem meditar depois ali. O Senhor vai falar que Deus iria sarar as feridas, né, que iria curar os quebrantados de espírito, e que Judá seria salvo, Jerusalém iria habitar segura, né, que o Senhor seria a justiça deles. O Senhor fala, o Senhor justiça nossa, no versículo 16 desse mesmo capítulo, né, que é onde tinha tristeza, iria haver voz de gozo, de alegria. O Senhor estava prometendo para eles o que o Senhor iria fazer, que a benignidade do Senhor iria imperar. Quem estava revelando para ele era o Senhor dos Exércitos, não é? Que ele iria guerrear essa causa, que ele iria trazer de volta os cativos dele, não é? Onde não estava deserto, iria ficar deserto, depois iria haver moradores felizes, né? Que Jerusalém iria habitar com segurança. O Senhor, justiça nossa, queria fazer isso. O Senhor que forma isso, que estabelece isto. O Senhor que faz isso, estabelece, forma e estabelece. Deus, aquele que promete isto, Ele forma tudo para que tudo ocorra, para que a promessa dele se cumpra, estabelece o firme propósito dele para com as nossas vidas. O propósito do Senhor que é salvar, honrar, exaltar, para que o nome dele seja glorificado. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor que faz isto, que revela a palavra dele e que diz, exorta, revela, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor se revelando, devemos clamar a ele. Clamar a quem? O Deus vivo, Senhor Deus, Senhor dos Exércitos. Que diz para o profeta? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Quem devemos clamar para que possamos ter uma resposta? O Senhor Deus. Senhor é o seu nome. Deus de toda a carne. Senhor Deus que criou toda a carne, que formou toda a carne, que estabeleceu os nossos dias, contou os nossos dias, determinou os nossos dias aqui na terra. Que diz, caso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Deus de toda a carne, onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus que devemos clamar, um Deus vivo, que ouve e responde.
que conhece o nosso coração, porque Ele formou o nosso coração. Deus de toda a carne formou o nosso coração, a alma vivente, que é dele, o Espírito, o fôlego de vida, é Ele que devemos clamar, que conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tem poder para fazer, formar e estabelecer, segundo o propósito dele, segundo a vontade soberana dele. Ele fala para o profeta: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é? Ele que forma tudo, Ele estabelece tudo. Senhor é o seu nome, soberano, onisciente, onipotente, onipotente. Senhor Deus de toda a carne, que nos fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. O Senhor quer revelar coisas grandes e firmes que não sabemos. Então nós temos um Deus que responde às nossas orações. Quando nós invocamos, Ele nos responde. Nós clamamos a Ele e Ele responde. Ele tem prazer em nos responder. O Senhor se revela para o pequenino. O segredo do Senhor para aqueles que o temem. O segredo do Senhor, as revelações dEle. Olha, Ele vai anunciar para nós coisas grandes e firmes que não sabemos. Porque Ele forma, Ele faz isso, Ele forma e estabelece coisas grandes e firmes, segundo o propósito dEle. E nos mostra. Não há nada oculto perante o Senhor Deus. E Ele quer revelar para nós. Ele quer se mostrar. Ele quer anunciar as coisas dEle, grandes e firmes, que não sabemos. E anunciou quando enviou o seu Filho Jesus. Que propósito, que plano de salvação o Senhor revelou para a humanidade. O Senhor faz isso, o Senhor forma isso, estabeleceu isso. O seu nome é Senhor, formou o plano de salvação, estabeleceu na cruz do Calvário, ali estabeleceu o plano dele, consumou na morte o plano de salvação dele para toda a humanidade. O Deus de toda a carne proveu a redenção para a alma, porque a carne não é do reino de Deus. Agora a alma é eterna, é do Senhor Deus, tem que voltar. E o Senhor fez isso, formou isso, estabeleceu isso, a salvação de toda a alma vivente. Senhor Deus, Senhor justiça a nós. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o Senhor, Ele diz, podemos fazer uma alusão quanto a isso, que é o clamor de uma pessoa que clama, porque quando nós estamos encarcerados, embriagados, com muitas angústias e muitas lutas, o Senhor, Ele vem em nosso socorro, né? E quer que nós invocamos o nome dEle. Ele fala para nós, para clamar a Ele, clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Ele quer nos revelar o plano de salvação dEle para as nossas famílias. Ele quer revelar o plano dEle de libertação para esse cativeiro, para essas angústias que nós estamos embriagados, de tanto chorar, de tanto lamento, de tanta tribulação, nossa alma aprisionada. Quantos cárceres, não é? Cárceres físicos e espirituais. Quantos cárceres dentro de casas? Quantas mulheres enclausuladas dentro da sua casa? Em casas até com muito conforto, mas estão no cativeiro doméstico, familiar. Não é? Entregue à vontade, o abuso do esposo. Não é? Sofrendo toda sorte de violência psicológica, física, sexual. Estão sofrendo essas violências, estão no cativeiro, encarceradas, não podem falar, estão sendo molestadas ali, ela, a sua família, não pode falar, não pode se desabafar com ninguém. Mulheres de Deus, para quem que elas vão pedir socorro?
não é? E amam os seus esposos, porque diz, é um homem de Deus que está na igreja, mas ele tem aprisionado, tem te maltratado, tem te violado psicologicamente, está me dando as suas forças, tem te escravizado. Ele acha que você não tem nenhum direito. Só ele tem direito sobre a sua vida, sobre o teu corpo, sobre as suas vontades, seus desejos. Tem te escravizado. Essa prisão, nesse aprisionamento, nessa solidão que você está, o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor quer te anunciar, o Senhor quer revelar ao seu coração que teu socorro chegou, que Ele vai te libertar dessa algema. Ele vai tratar com esse homem. O Senhor vai te libertar. O juízo vem do Senhor. Esse cativeiro hoje acaba. Em nome do Senhor Jesus. Temos um exemplo para alusão do que o Senhor tem nos falado aqui. Em 1 Samuel, no capítulo 1, temos uma mulher, Ana, era uma mulher estéril, e ela era oprimida pela outra mulher, seu esposo. Ela vivia num cativeiro familiar, sofria muitas afrontas, um assédio moral muito grande da outra esposa do seu marido. Ela era amada pelo marido dela, o Cana. Ele amava a Ana, mas ela não tinha filhos. E a outra que tinha filhos afrontava ela constantemente. Era um assédio contínuo, uma perseguição contínua. Ela estava embriagada de tanta tristeza, de tanta angústia, estava atribulada, estava no cárcere, aprisionada, cárcere familiar, cárcere moral, porque se sentia incapaz. A outra dava filhos para o marido e ela não, né? E ela, quando subiu ao templo com o marido, ela foi orar no templo, né? E fez uma oração, clamou a Deus ali. E ela, nessa tribulação dela, essa pressão, ela clamava a Deus, né? E fez um voto ali para o Senhor Deus enquanto clamava, não é? E ela estava tão atribulada que ela não, só chorava, ela não comia. Ela estava num abatimento muito grande. Pois, se vocês quiserem meditar no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e 2, depois vai vir uma oração dela, agradecimento dela, o cântico de Ana, que é uma das orações mais lindas da Bíblia, todas, mas que ela expressou a alma atribulada, da angústia, quando clama ao Senhor Deus, o Senhor responde e concede a petição do nosso coração, da alma aflita, dorida, quebrantada, embriagada por tanto lamento, por tanta angústia. E Ana expressou isso através de cântico, agradecimento ao Senhor Deus. Perdão. E ela orou e o profeta Eli até censurou ela, achou que ela estava assim, com moço, embriagada, né? E ela corrigiu, falou que não é que ela não estava embriagada, mas do desgosto da alma dela é que ela estava falando, né? Porque ontem ela falava com o Senhor no coração, ela clamava a Deus no coração dela. E não subia voz nenhuma. E o sacerdote Eli teve ela por embriagada, no versículo 13 fala. E ele falou, até quando estarás tu embriagada? Parta de ti esse vinho. E no versículo 15 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, ela fala, Ana, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição que tenho falado até agora. Aí o sacerdote compreendeu e disse: então me respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Seu semblante já não era mais triste. Tudo que Ana queria era ser mãe. E logo em seguida, depois que ela clamou a Deus, e o sacerdote abençoou ela, reconheceu que ela estava atribulada. Depois disso, o Senhor lembrou de Ana, atendeu o clamor dela no templo e concedeu a ela um menino chamado por nome Samuel, porque ela disse: Samuel, do Senhor eu pedi. Não é do Senhor eu pedi. O menino chamou Samuel. E depois Eucana, o marido dela, subiu ao templo para oferecer sacrifício para o Senhor, anual, e cumprir o voto da esposa dele, Ana. E ela esperou o menino ser desmamado, conforme ela assegurou no coração dela o propósito de Ana. Era esse. Depois que ele fosse desmamado, ela entregaria ele no altar do Senhor, no templo do Senhor. Como a palavra fala, né? O Senhor que fez isso, o Senhor que forma isso para estabelecer. O Senhor é o seu nome. O Senhor que fez isso, permissão de Deus, deixou que ela ficasse estéril, fosse estéril, para depois abrir a madre dela, para que ela fizesse esse voto e entregasse o filho dela, Samuel, no templo do Senhor. E Samuel depois foi um dos maiores profeta de Deus, e começou o ministério dos profetas pela palavra do Senhor, que assim fala, está patenteada. E ela, quando chegou perante Eli, profeta, de novo, quando ela voltou, já levando o menino, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Olha, ela clamou a Deus, o Senhor respondeu, e ela, em gratidão, ofertou a bênção que o Senhor concedeu a ela, o menino, Samuel. Como está aqui no versículo 27, do capítulo 1 de Samuel. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali o Senhor. De graça ela deu, pela graça do Senhor, favor imerecido, o Senhor abriu a madre dela, de graça ela doou o filho, o primogênito dela, para aquela menina que era estéril. Depois o Senhor abençoou ela com outros filhos. Ele honrou essa dádiva, essa voluntariedade do coração dela, essa fidelidade do coração dela. O Senhor deu, ela devolveu, né? Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizer, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi. Ela devolveu o filho. A bênção que o Senhor deu, ela entregou no templo do Senhor. E esse menino foi educado ali, instruído junto ao sacerdote Eli, e se tornou profeta dos seus maiores profetas, que a Bíblia registra. Perdão. E Ana, assim, aliviada já, não é? E agora feliz. E ela, o Senhor, o Espírito inspirou na boca dela, no coração dela, e ela expressou esse amor, essa devoção, gratidão ao Senhor. Mas se cumpriu aquilo que Deus falou para o profeta Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus, quando o Senhor, Ele
ouve o nosso clamor, responde às nossas petições, atende o nosso clamor quando invocamos Ele em espírito e em verdade. Clamamos e colocamos toda a nossa situação na mão dEle, toda a nossa angústia. Não é? Todo esse aprisionamento em que nos encontramos, esse cárceres físicos, espirituais, morais, não é? Todas as perseguições, afrontas, quantos cárceres, como o profeta estava encarcerado, né? Caído no descrédito, sem honra, não é? O abatimento, ficamos embriagados com tantas lágrimas, com tanta angústia, com tantas tribulações. E Ana clamou, Senhor Deus, nesse cárcere moral, nesse cárcere social, porque a esterilidade não consegue ser mãe, não é? Não dependia dela, só o Senhor poderia fazer esse milagre. Só o Senhor Deus, o Deus de toda a carne, o Senhor que diz: acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Não, o Senhor não tinha, né? O Senhor, nas impossibilidades do homem, o Senhor vem com as possibilidades dele. Tudo é possível ao que crê. E Ele que fez Ana, o ventre dela, Ele abriu a madre, bem como abre todos os nossos cárceres. O Senhor Deus, Senhor justiça nossa, Ele abre todas as portas, Ele quebra todos os grilhões, tira todas as algemas, abre todos os cárceres morais, espirituais e físicos. O Senhor abre, o Senhor nos liberta, Ele nos ama. E Ana expressou em forma de cântico essa alegria. Ela foi agraciada, o Senhor visitou, abriu a madre dela e ela estava feliz. No capítulo 2, versículo 1, então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha, o Senhor salvou ela daquela vergonha, daquele opróbrio, que era a condição de uma mulher casada ser estéril. Livrou ela daquela embriaguez de angústia, daquele embaraço, aquela vergonha, daquela afronta, daquela esposa do marido dela, outra esposa, a Penina, não é? As afrontas de Penina. O Senhor vai nos livrar da afronta das nossas peninas, como temos peninas ao nosso redor, no nosso meio, como temos peninas, mulheres que deveriam estar conosco na luta, na angústia, na dor, que deveriam ter espírito de sororidade, assim, se ter empatia às nossas causas, são as primeiras a nos julgar, tacar pedra e a se apartar de nós quando estamos em aflição, estamos em angústia, não é? De nos acusar, levantar calúnias, injúrias, falsos testemunhos, dizer que os nossos maridos estão assim por nossa causa. Eles são violentos porque nós demos ocasião, como se a violência justificasse. Que os nossos maridos, os nossos namorados nos tratam mal porque não sabemos tratar eles como eles querem. Não sabemos, não temos aptidões, dotes na cozinha, como na casa. Não ordenamos nossa casa. Somos omissas na educação de nossos filhos. Quantas peninas, até mesmo no nosso meio evangélico, que em vez de nos ajudar, lança em rosto, não é? Poderiam estar intercedendo conosco nessa causa. Somos mulheres, não? E às vezes as maiores inimigas peninas são mulheres, até mesmo nos nossos lares, onde mais precisamos daquele apoio de uma mulher que fique solidária conosco nessa causa, porque nos entende quando estamos abatidas após uma dieta, um nascimento do filho, uma depressão pós-parto.
Somente uma mulher que já passou poderia estar afinada com essa nossa dor, alinhada com o que está sobrevindo sobre a nossa vida, com esse abatimento, com essa embriaguez de amargura, embriaguez de tribulação, esse lamento de não termos crédito na nossa casa, onde somos apenas chamadas para serviços domésticos, somos renegadas a segundo plano, somos objetos, não é? Não temos o direito ao lazer, ao passeio, a sorrir, não é? Não somos honradas como mãe, como esposas, não somos honradas nos nossos próprios lares, não temos créditos entre o nosso povo, não temos dom, não toca aquele instrumento, então não serve para nada. Somos abandonadas, isoladas no nosso meio. Quantas peninas, quantas afrontas, não é? Se não tem esse dom, não pode fazer parte desse ciclo. Se não é casada com aquele obreiro, a pessoa não pode fazer parte desse ciclo, não pode ser convidada para esse chá, não está entre nós, entre a Irmandade, não pode fazer parte desse meio. As peninas, muitas peninas e outras peninas, as culpas, nos sentimos culpadas, peninas espirituais, sentimos culpadas. O que eu fiz para receber esse tratamento? Por que estão me tratando assim? Não consigo engravidar. A culpa é minha? De quem que é a culpa? Não consigo gestar. Quero ser mãe. Quantos filhos tem aquela moça, aquela irmã? Quantos anos que eu tento engravidar? Eu sou impotente, eu sou fraca, não consigo gerar. As peninas espirituais, as nossas culpas, não é? Esse açoite que vem para as nossas almas, a nossa vida psicológica. Quantos açoites, quantas afrontas, quantas peninas nos assolando dia e noite. Assédio constante. Então o Senhor fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, clama a mim, clama a mim, me busque em oração. Me busque em oração. Eu sou Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiada difícil para mim? Clama a mim, clama a mim. Eu te ouço, eu te compreendo, eu te entendo, eu te tomo pela mão, te ponho de pé, eu vou te exaltar, eu vou abater quem está te abatendo, eu vou abater aquele que te oprime. Onde está o forte diante da minha força? Clama a mim, clame a mim, clame a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E Ana cantou: na boca se ri dos meus inimigos, por quanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. E no versículo 4 ela fala: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Olha, quem se sentia fraco, que as coisas vis, desprezíveis, debilitadas de ânimo, de força, debilitadas, fracas no organismo, fracas de mente, fracas pelas lutas, pelas dores, pelas perseguições, pelas afrontas de tantas peninas, o Senhor cingiu de força, fortaleceu, que o Senhor é a nossa força. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Espírito Santo vem, põe de pé, nos fortalece. O óleo do Senhor na nossa cabeça. E Ana fala aqui no cântico: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome.
Glórias a Deus. Deus é bom. Até Estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Olha a justiça do Senhor, o Senhor exaltando. Até Estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Senhor, somente Deus, abre amado, e fecha também. No versículo 6 ela fala: o Senhor é o que tira a vida e a dá. E a dá. O Senhor dá a vida. O Deus de toda a carne. O Senhor que tira a vida e a dá. Clame a mim. Clamamos a um Deus onisciente, onipresente. Um Deus que mata. Mas em que seu favor está a vida. Ele tem prazer na vida. Ele é a vida. Autor e mantenedor de toda a vida. É o que te sustém em vida. A ti e os teus amados. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer entrar no trono de glória. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Olha o nosso Deus, o Deus de toda a carne. Deus que faz isso, né? Empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Deus que faz isso. Deus que disse para o profeta Jeremias: nosso Deus, assim diz o Senhor que faz isso. O Senhor que forma isso, para o estabelecer, né? Fez isto, levantou o pobre do pó, formou isso, o desígnio dele, do coração dele, e estabeleceu. Exaltou o pobre, levantou ele do pó, e desde o monturo exaltou o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Glórias a Deus. Estabeleceu o propósito do Senhor soberano, glorioso, honrou que estava abatido, tirou ele do pó e exaltou. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O seu nome é Senhor. Meu Senhor, nosso Senhor, Senhor Deus, o Deus, Senhor Deus de toda a carne, que diz: haverá alguma coisa demasiadamente difícil para ele, para mim? Senhor Deus, que faz isso, forma isso e estabelece para o seu propósito. Seu nome é Senhor. Glórias a Deus. Maravilha. Glórias a Deus. E Deus exaltou Ana, não é? Abençoou ela com outros filhos, não é? E o filho primogênito dela, o profeta Samuel, foi criado um templo sob as instruções do sacerdote Eli, e depois substituiu o sacerdote Eli, e ele foi ungido profeta do Senhor Deus. Deus ouviu o clamor de Ana, respondeu a oração dela, atendeu a petição dela. Tanto ela testemunhou, pois dizia: do Senhor o pedi. Como ela falou: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Ela clamou, peticionou para o Deus vivo, e ele respondeu. Teve prazer em responder e atender aquele coração contrido e quebrantado, embriagado por tanta angústia, por tanta tribulação, que respondeu
para ela foi o Senhor Deus, que diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiada difícil para mim? O Senhor Deus, o que faz isto, o que forma isto, para estabelecer. O seu nome é Senhor. Não é? E o Senhor Deus fala em 29 de Jeremias, o mesmo profeta Jeremias, ele fala, capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus para com Ana, para com o profeta, e em nome de Jesus para conosco, são de paz para nos dar o fim que nós estamos esperando. Não esperamos ódio, guerra, esperamos a bênção que vem do Senhor, a paz que vem somente dele, a bênção excelente dele. Queremos paz, somos de paz, queremos a paz do Senhor Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha as coisas grandes que o Senhor já está revelando para nós, para a nossa vida. Grandes e firmes, que não sabemos. Pensamentos de paz. Glória a Deus. Nós pensamos, não, o Senhor está assim comigo, está vindo essa aprovação, estou nesse casamento, estou nesse relacionamento, estou sendo afrontada assim, porque a culpa é minha. Né? Aquela culpa constante, a penina nossa aqui dentro do coração, colocando o inimigo, põe isso no coração. Aí vamos desfalecendo, vamos ficando desembriagados, com tanta dúvida, com tanto abandono, com tanta tribulação, nosso coração fica atribulado. Não é? Mas Deus fala, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O importante é que sabemos o que o Senhor pensa a respeito de nós, porque Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa mente. O Senhor pensa de nós. O que o Senhor está pensando a teu respeito, meu prezado ouvinte, minha prezada, honrosa e valiosa ouvinte? O que Deus está pensando a vosso respeito? Você chega a Ele é misericordioso, é bondoso, Ele é complacente, clemente, Deus é bom. Possamos nos achegar a Ele através da oração, nosso rogo, nossa petição. Ele fala, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ninguém nos ouve. Tem hora que ninguém nos ouve, mas o Senhor ouve. Ele fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. É Deus que está falando para você clamar a Ele. E vamos pedir favor para o inimigo, para a penina, para aquele que está nos oprimindo, nos escravizando, nos açoitando, violentando-nos psicologicamente, fisicamente. Dentro de casa, quantas violências nós sofremos por aquele que prometeu naquele dia, eu vou estar com ela a vida toda. Quantas violências, quantas ameaças dentro de casa. Vamos falar com nossas mães, com o pastor, com o ancião. Quem vai nos ouvir? Quem nos ouve? Suportamos tudo calado dentro de casa, suportamos tudo. Quem nos ouve? Vamos clamar a quem?
Vamos clamar ao nosso Deus, nosso Senhor Salvador, que nos formou no ventre da nossa alma. Ele sabe nossa estrutura, que não estamos mais suportando esse jugo. Estamos embriagadas. Não conseguimos nem mais orar. Só choro. Nosso travesseiro é o nosso companheiro. Só lágrimas. Nosso príncipe. Senhor, nos tira desse abatimento, nos tira da escravidão, me livra. Eu não casei para viver isso. Estou sofrendo, socorre-me. Vem buscar, Senhor. Por vezes, muitos recorrem ao álcool, à bebida para suportar o jugo desse casamento, desse relacionamento. De fato, estão embriagadas, não só pela luta, mas fazem do álcool o escape, da bebida o refúgio, para suportar esse jugo, os maus tratos, dentro de casa, na família. Você precisa estar de pé para cuidar dos seus filhos. O Senhor é o teu socorro, é a tua ajuda. Ele vai te libertar desse cativeiro. Não existe abrigo mais seguro que os braços de amparo do Senhor Deus, do Senhor Jesus. O Deus de toda a carne, que diz: porque eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim, nada é impossível para Deus. Ele vai te libertar. E o Senhor pede: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que meus pensamentos para convosco é pensamento de paz, e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Você não vai sucumbir nesse casamento. Você não vai morrer. O inimigo não vai te pegar. Ele não vai ter você nas mãos violentas dele. O Senhor vai te livrar. O Senhor vem ao nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. O Senhor vai enxugar nossas lágrimas, vai nos tirar desse pobre. O Senhor vai fazer com que nós lutemos até a nossa dignidade como mulher, como ser humano, pessoa humana, digna de receber todos os direitos, de ser respeitada, de ser amada, ser cuidada. Sua vida é preciosa para o Senhor Deus, é muito preciosa, honrosa. Clame a Deus, clame ao Senhor Deus, invoca Ele, Ele te ouve, Ele te atende. Só fala contigo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem assegura isso é o Senhor Deus. Seu nome é Senhor. Senhor, justiça é nossa. Senhor misericordioso, que nos ajuda, que nos cuida, que nos guarda como a menina do olho dele. Ele nos protege. Ele não vai deixar mais ninguém tocar em você. Ele vai cuidar de você, ele vai esconder debaixo das asas dele. Ele não te machuca mais. Ele não vai tocar mais na sua carne. O Senhor vai libertar a tua alma desse cativeiro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor cuida de ti, creia. Ele está indo em teu socorro. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Ele vai te libertar desse cárcere. Ele vai te honrar e vai te exaltar. Vai te pôr numa casa de amor. Você vai ser amparada. Vai conhecer o verdadeiro amor. Ele já separou a
apartou a sua família que vai cuidar de você e dos seus filhos. O Senhor deu uma resposta para a tua vida hoje. Creia, confie, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará, Ele vai fazer, Ele que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, e Ele estabeleceu pela vontade dEle soberana. Ninguém te toca, você é a menina dos olhos dEle. O Senhor estabeleceu esse tempo de hoje, a paz na sua vida. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor vai te exaltar. O arco do forte foi quebrado. O Senhor quebrou o arco dele. O exator do Senhor está vindo para fazer com que você escape dessa situação. Saia desse cativeiro. A porta foi aberta hoje. Ele vai te prover um lar de amor. O Senhor chegou na tua vida hoje. Tirou desse cárcere, dessa masmorra chamada casamento. Ele vai falar ao seu coração. Ele vai segurar a vontade dele para a sua vida. Pega na mão do Senhor Jesus e siga esse caminho onde vão te levar. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais tudo Ele fará. Clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você honrará o meu nome. Testemunhará. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Me libertou. Hoje estou aqui para interceder por vossas vidas. Vaso de Deus. Vaso de Deus. O Senhor formou, estabeleceu isso para a sua vida, preciosa aos olhos dele. Nenhum homem vai quebrar esse vaso. Você pertence ao Deus vivo, o Deus de toda a carne. Seu nome é Senhor, Senhor dos exércitos. Que eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O arco dos fortes é quebrado, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e vos livre de todo o mal. Fique na perfeita paz do Senhor Deus. Senhor.